Oi pessoal, bom dia. É bem cedinho. Eu vou gravar o nosso vídeo daqui da varanda do meu quarto, que eu acho tão bonito aqui, é calmo. Vamos ver se o barulho dos carros não vão atrapalhar. Nosso segundo vídeo de estudos de desenvolvimento mediúnico, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Vamos ver se dá certo fazer o vídeo daqui. A gente sempre começa com uma prece, então nós vamos pedir para que o nosso pensamento busque bastante lucidez nesses minutos do vídeo, no estudo que vai dar continuidade a tudo isso. Então vamos fechar os nossos olhos e buscar intimamente Deus que está na natureza, Deus que está na força do universo, Deus que está dentro de nós. Aonde estamos, Senhor, inseridos, a Tua presença é forte, viva e amorosa. E nesta manhã, da qual estamos preparando os estudos, possamos lembrar de Kardec, que recebeu um dia um pai desesperado com sua filha adolescente, com sintomas e impressões mediúnicas que na época ninguém sabia o que era. E amorosamente, como um pai, olhou a esta jovem e viu ali que, além de reequilibrar a sua mediunidade, ela poderia dar as mãos ao novo tratado de paz, que seria a doutrina espírita na Terra. Senhor, nós somos muito pequenos. Sabemos que a nossa missão, ela se faz conosco mesmo. Mas que este olhar de pai que Kardec deu a esta menina, possa neste momento dar a todos nós a mesma amorosidade e lucidez de um professor, possa derramar sobre os nossos corações respostas para o que nós estamos buscando. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Kardec, pela lucidez e pelos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos começar, né? Vamos ver se o barulho dos carros não vão atrapalhar. Nós vamos continuar aquele vídeo, o primeiro vídeo de estudos, e vamos entrar agora no primeiro item, que é para falar sobre o medo e o pânico dentro desse nosso processo de desenvolvimento mediúnico. Desculpa. Sempre é bom nós avaliarmos o ambiente da nossa casa e tudo aquilo que precisa ser mudado dentro do ambiente espiritual. A gente deve ter então um pensamento lúcido, estratégias para que isso aconteça. Não se entregar ao medo, não se entregar ao pânico é um papel importante desse médium que está em autodesenvolvimento, né? Por quê? Porque a entidade espiritual, aquele espírito sofredor, aquela presença, aquele brincalhão que pode estar no nosso ambiente do dia a dia, ele pode sim criar uma situação de pânico, de medo, porque o medo acaba sendo a porta mais rápida de entrada para eles. Então, às vezes a gente tem medo, vai escurecendo, a gente já vai ficando com medo. Vai chegando a noite, parece que a gente vê mais coisas do que a gente enxergava de dia. E a gente começa a ver situações ou criar situações, que a nossa mente é bastante criativa para isso, mas com a ajuda também dessas entidades, que elas podem, primeiro, querer brincar com a nossa mente e também querer que, através do pânico, ela se sinta a gerente da nossa mente. No livro dos médiuns,
tem um capítulo, olha que interessante, tem um capítulo que é no capítulo 9, chama Lugares Assombrados. Eu vou ler uma questão para vocês, prestem atenção. A questão número 7 que o Kardec fez aos espíritos. De onde se originou a ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? A resposta dos espíritos: da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas, que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Ficai certo de que a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser nos contos. Então, isso daqui já é uma coisa que vem na mente humana, trazendo, olha, à noite, lugar assombrado, cuidado, não chegue perto daquele portão. Isso é uma coisa que vem já há muito tempo. E aí eu queria ler nesse mesmo capítulo que chama Lugares Assombrados, a 13. Olha que interessante que ele pergunta. Entretanto, há pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as estripulias dos espíritos maus. Por que isso acontece? Aí os espíritos respondem: se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para exercitar a paciência delas e estimulá-las a se tornarem ainda melhores. Não acrediteis, porém, que as que falam das virtudes sejam as que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora ou nunca fala a respeito. Então, às vezes a gente faz uma análise de uma pessoa, nossa, ela é tão boa e ela sofre tanta perseguição dos espíritos e a gente não entende. Então, os espíritos estão dizendo que pode ser várias coisas, né? Uma provação, uma expiação, e pode ser também alguma coisa que ela atraia com os pensamentos dela, daqueles pensamentos inconfessáveis, que ninguém sabe o que ela pensa ou como ela age, né? Por isso que a gente está falando, mude o ambiente do seu lar. Não só no dia do Evangelho, mude o ambiente do seu lar com as pessoas, daquelas que você tem dificuldade, mude o ambiente do seu lar na limpeza, arejando, né? Não deixe nada que se acumule, nem poeira, nem briga, nem outra coisa que possa vir perturbar. Tem uma frase muito importante que a gente deve anotar no nosso caderninho: os superiores dominam os inferiores. Todos os lares, todas as mentes que buscam os espíritos bons, eles têm o dever, eles têm o amor de estar conosco, dominando os inferiores. Os superiores dominam os inferiores. Mas a gente precisaria estar sempre o quê? Ligados a eles, né? Buscando sempre essa influência melhor. Aí tem uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que todos nós já fizemos algum dia, né? Todo desequilíbrio é obsessão? Então, todo desequilíbrio que a gente passa, aquele momento que a gente extrapola, fala, meu Deus, algum espírito falou por mim, não, olha, todo desequilíbrio, seja o desequilíbrio momentâneo ou desequilíbrio contínuo, é obsessão? O que será que você acha sobre isso? A resposta de Kardec é não. Temos desequilíbrios emocionais. Então, nós sofremos o quê? De antecipação, sofremos de ansiedade, pegamos todos os nossos problemas e transformamos em doenças psicossomáticas. Isso é nosso, são nossas dificuldades. Então, isso não significa, desculpa, que é um espírito que está insuflando na nossa mente. Não. Nós temos, sim, desequilíbrios emocionais nossos. E nós podemos criar as nossas próprias enfermidades.
Só que às vezes fica mais fácil dizer assim, isso é desequilíbrio espiritual. Tenho certeza que eu tenho algum espírito que está fazendo isso. Porque o olhar para a gente e detectar que há problemas fundos, profundos para a gente resolver, são para os espíritos corajosos, que não querem perder a oportunidade dessa encarnação. Então, olhar para si e começar a perceber como nós somos e que a gente pode melhorar, a gente com o tempo começa. Não, isso que eu estou sentindo é uma manifestação, é alguma coisa espiritual. Não, isso aqui é meu. Esse desequilíbrio que eu estou sentindo são os meus próprios desequilíbrios. Mas preste atenção que também pode acontecer. Mas aproveitando o momento de vulnerabilidade nossa, dos nossos problemas íntimos, o obsessor, a presença espiritual, a entidade, ela pode potencializar esses retornos psicossomáticos. Então, muitas vezes, naquele nosso desequilíbrio íntimo, a nossa ansiedade está a mil, eu não consigo nem me concentrar em nada, e aí ele vem, o quê? Ele acaba potencializando esse mal-estar, e fala, realmente você está ficando louca, eu estou ficando louca. Aí a gente soma o que ele está inspirando para a gente e aquilo que a gente já tem. Por isso que é importante o nosso autoconhecimento. Eu preciso conhecer quem eu sou. Eu preciso saber essa minha ansiedade, essa meu desequilíbrio emocional, essa falta de controle emocional vai até onde? Para eu saber, aqui é meu, passando dessa linha pode ser espiritual. Então essas doenças, muitas vezes, nós chamamos, até foi Kardec também que coloca numa das obras, são as doenças fantasmas. São aquelas doenças que você tem o emocional totalmente desequilibrado, claro que você traz sintomas físicos e de repente você vai no médico, faz exame e não tem nada. Não tem nada, mas eu tive um sopro no coração, não tive nada. São as doenças fantasmas, que são nossas, que precisam ser reconhecidas, precisam muitas vezes de uma ajuda profissional, terapeuta. Então, às vezes tem o quê? Uma junção com o espiritual, com um espírito sofredor, obsessor, seja quem for. Caiu meu celular. Gente, aí tem uma pergunta que ela é fundamental. Como identificar um fenômeno mediúnico que acontece com a gente de uma obsessão? Porque muitas pessoas falam assim, é tão parecido, como é que eu posso saber que é um fenômeno mediúnico, que é a minha mediunidade que está gritando, que está alertando, ou não é o obsessor? Então, olha só como é interessante a gente estudar para ter a garantia e se sustentar nas respostas dos espíritos. Então a pergunta é, como identificar um fenômeno mediúnico de uma obsessão? Allan Kardec diz, a mediunidade ela não abre a capacidade da obsessão. Fiquem sossegados. A mediunidade não abre a capacidade da obsessão. Antigamente a gente escutava, não mexe com essas coisas, tu vai ver, tu vai atrair tudo para você. Se a pessoa fosse para o centro, desenvolver a mediunidade, não mexe com essas coisas, hein? Você vai ver. Não, nada disso. A mediunidade, olha que ele fala e deixa claro, a mediunidade não abre a capacidade de obsessão. A mediunidade, ela é neutra. Dependendo de como você vai utilizar esse desenvolvimento, essa potencialidade que seu espírito ao nascer trouxe, é que vai fazer modificar ou não. Ela é neutra. Então, a nossa mediunidade que nós estamos desenvolvendo para trabalhar no esperançar, e que muitas vezes eu fico emocionada porque eu consigo vislumbrar um grupo mediúnico de grande capacidade daqui a alguns anos, porque começou da base, tiramos todas as ilusões, eu sou um médium, nada disso.
estamos de mãos dadas, um ajudando o outro, estamos entendendo que a mediunidade é algo coletivo, porque se nós não formos irmãos, amigos, na individualidade a gente não vai conseguir também desenvolver. Então eu tenho assim, é quase um sonho, né, que haverá grandes desdobramentos do grupo que nós estamos desenvolvendo junto com o grupo que já está com a casa. Então vamos estudar e vamos nos colocar à disposição. Depois, Deus sabe, né, qual é o caminho que nós vamos tomar. A mediunidade, então, ela é neutra. Depende muito dos estudos e da clareza do que nós vamos fazer com ela. A obsessão já é um comportamento. A obsessão que está em nós é um comportamento que foi equivocado já há algum tempo. Então, eu me permitir pensar daquele jeito constantemente, eu me permitir ter mágoa, ter ódio, vingar-me daquela pessoa. Então, o meu comportamento atraiu esta obsessão, que é completamente diferente daquilo que está em nós chamado mediunidade, que é um canal para Deus. Obsessão é comportamento. Então, que comportamento nós temos nesses últimos tempos? A gente precisa sempre estar pesquisando a nossa intimidade. A mediunidade, ela nos permite perceber essas ações da obsessão. Então, a mediunidade nos permite, nos auxilia na intervenção obsessiva em nós, quando a gente tem o esclarecimento, quando a gente estuda. E a mediunidade ajuda o quê? A minimizar tudo isso. Opa, esse pensamento aqui não é meu. Opa, eu não sou assim. Nossa, que comportamento que eu tive na frente dos meus filhos, eu não sou assim. Tudo isso são indícios que a gente vai juntando e vai estudando. A gente vai percebendo o que a gente pode melhorar. Por isso, a mediunidade nos traz de mãos dadas a vigilância. Eu não posso ser médium sem essa autovigilância no dia, nas 24 horas. 24 horas, Ana? Sim, porque quando a gente começa a ter a vigilância dos nossos pensamentos, no começo é um exercício. Com o tempo, é um hábito. Não, opa! Às vezes, né, eu estou assim, durante o dia trabalhando, fazendo alguma coisa, né? Às vezes, né? Algumas vezes, eu acho que até para eu poder me investigar. Aí vamos supor, eu estou na varanda aqui, daqui a pouco vem um pensamento, por exemplo, de um palavrão. Eu falo, nossa, é a mente que capta? Eu fiz assim, nossa, de onde que eu tirei isso? Aí na hora a vigilância já desce. Como também pode captar, que acontece também, você está assim, sai, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas aí você está olhando a natureza e vê um pensamento. Gente, eu tive uma ideia. As coisas são uma antena que às vezes pega longe o sinal, mas a gente tem que saber, opa, esse sinal eu não quero. Ah, esse sinal eu quero. Vou pensar um pouco melhor sobre isso. A mediunidade tem isso. Quando acontece essas variedades, é porque a gente está a caminho de desenvolver cada vez melhor. Quanto mais vigilante, mais nós nos colocamos à disposição do Pai. Aí, os estudiosos da mediunidade dizem assim que certos ambientes nos aproximam desses obsessores. Por exemplo, nós temos espíritos bastante ainda com uma materialidade e uma maldade ligados em alguns ambientes. E às vezes eles não sabem que o pensamento dele pode ir em qualquer lugar. Ele acha que eles têm que estar fisicamente lá. Então, desculpa, eu chego num ambiente, vamos supor, de um baile funk. Lá tem os obsessores que moram naquele espaço. Quando eu entro neste ambiente com a minha mediunidade, mesmo que você só venha aqui hoje me distrair,
A minha mediunidade é uma antena, né? Nós ainda não temos a habilidade de desligar totalmente e falar assim, não, hoje eu não vou entrar em contato. E aí os obsessores ali, eles começam o quê? A trazer ideias, a trazerem sensações, a trazerem desejos, porque ele potencializa aquilo que nós temos. Então, existem alguns ambientes que eles são favoráveis a gente entrar em contato com aqueles obsessores que não são os nossos, mas são os obsessores. Mas, às vezes, pode casar a minha mente com aquele obsessor. Nossa, como casa bem, acho que eu vou passear com essa pessoa, né? Então, dependendo dos ambientes. Aí a gente fala assim, puxa, então o isolamento físico agora tá ótimo, porque muitas pessoas deixaram para ir nesses espaços mais doentes, onde poderiam ter contato com o maior número de obsessores, além dos seus, com outros, né? Então a gente fala, o isolamento físico não é suficiente para anular o comportamento obsessivo. E sim, o isolamento psíquico, o isolamento dos pensamentos, o isolamento dos desejos, isso sim faz com que a gente possa estar mais protegido. Porque dependendo de onde você está, você pode estar dentro do seu quarto e trazer no seu quarto, através do seu pensamento, todo aquele ambiente que faz muito mal. Você pode estar ligado no seu quarto e desejando, comandando a sua mente para todos aqueles pensamentos doentios da qual você sempre vive. Então a gente às vezes fala, o isolamento pelo menos vai parar um pouco mais dessas brigas. Tudo é mente, tudo depende da nossa mente. Às vezes estamos sozinhos em casa, numa luta, numa briga, porque o pensamento é tudo. O espírito sopra onde quer. Por isso, quando a gente percebe essas coisas, mesmo em momento de isolamento, a gente sabe que a gente tem um poderoso antídoto, que é a oração. A oração tem o poder de acalmar as nossas tendências, os nossos desejos, tem o poder de trazer uma serenidade para o momento que nós estamos vivendo. Estou cobrindo aqui o microfone. O recolhimento físico não é suficiente. Posso estar dentro de casa, mas os pensamentos buscar o prazer que já era encontrado, por exemplo, na drogatização, no sexo violento, na bebida. O mal encontra ressonância aonde nós estamos. Por isso a necessidade da oração, da autoespiritualização, da autoevangelização, da meditação e da oração. E da oração eu já tinha falado. Então todos esses recursos nos tornam mais fortes para ultrapassar um período mais restrito, como também para ultrapassar dias comuns que a gente às vezes fica com a mente meia borboleta, não está ligando muito invigilante. Vamos orar e sempre no período da manhã, assim que acordar, pedir, me dê lucidez, Senhor, para reconhecer aquilo que eu ainda não consigo reconhecer, para ver aquilo que eu ainda não consigo ver. É importante a gente se colocar. E tem pessoas que já buscam a meditação, já buscam a reflexão, mas a gente sempre lembra, né, que toda oração, meditação que nos torna uma pessoa melhor, mais centrada, nós temos que também ser melhor para o outro. Porque tem aquela piada popular, né? Que adianta você fazer meditação e não cumprimentar nem o porteiro do seu prédio? Então, nessa frase popular e brincando, traz grandes verdades. Essa melhoria íntima nossa, ela tem que criar um raio
de atenção às pessoas que nos rodeiam. Temos que estar melhores também para os outros, né? Às vezes a gente está nesse processo de mudança e a gente às vezes precisa mesmo de um isolamento. Aí o pessoal da casa fala assim: nossa, está tão estranha, está quieta, não conversa com mais ninguém. Porque às vezes o ambiente da casa é um ambiente às vezes de briga, de ataque, julgamento. O espírito às vezes precisa ficar mais quieto. Ele precisa estar na dele para o autoequilíbrio dele. Porque nem sempre a gente pode se afastar daquele ambiente da qual a gente está vivendo e com dificuldade. Então a gente às vezes fica um pouco mais sereno, mais introspectivo, mas depois a nossa atuação é onde Deus nos colocou. Aí a gente vai mudando, a gente vai aprendendo a dialogar, as pessoas vão vendo o nosso jeito e o nosso exemplo pode também trazer algum olhar diferente para os outros. É um efeito cascata de luz. A gente começa a mudar e tudo vai mudando, tá bom? Aproveitar esse tempo de isolamento para fortalecer a nossa carga vibratória. A nossa carga vibratória, ela tem uma ressonância direta com a nossa imunidade. Então, assim, toda vez que eu cuido do meu espírito, eu cuido também da minha saúde física. Então, isso é muito importante. As enfermidades, elas ganham espaço na mente doentia. E essa mente doa comandos às células. Os estudos mais avançados dos espíritas, que também trabalham com a ciência, dizem que a mente doentia muitas vezes comanda a própria célula. A gente fala assim: nossa, acho que eu estou com tumor na cabeça, né? Essas coisas que todo mundo tem, essas aspirações, né? Ai, eu acho que eu estou com um tumor na cabeça, uma dor de cabeça, e às vezes a dor de cabeça é até pressão alta, mas acho que estou com tumor. Ai, eu estou com tumor, não é possível. Então a gente vai entrando numa paranoia: ai, meu Deus, será que eu vou morrer? Olha o medo. A paranoia da doença, um medo que é a brecha importante para os obsessores tomarem conta. Por isso que é importante assim, precisa buscar os profissionais para as respostas da qual nós estamos procurando, né? Então a mente doentia, ela comanda as nossas células, mas a mente sadia também comanda as nossas células. André Luiz, num dos seus livros, diz: converse com as suas células. Então, assim, na oração fala as células que estão vibrando saúde, que estão iluminando o meu corpo, possam ser multiplicadas e cuidar das células doentes para que elas voltem a ter saúde. É um pensamento importantíssimo. Então, André Luiz já falava: converse com as suas células, porque você precisa desse corpo sadio para desenvolver nesta encarnação. A prece é capaz de melhorar o nosso sistema de imunidade, equilíbrio, otimismo, fé, esperança. Todo esse equilíbrio, toda essa manifestação do bem, ela traz um bem-estar ao corpo e pode auxiliar na nossa imunidade. Então, gente, o ser integral, ele é trabalhoso. Esse ser integral que é mente, espírito, corpo, ele precisa de um equilíbrio. Quando nós conseguimos fazer essa engrenagem do bem funcionar em nós, nós seremos as pessoas mais felizes, mesmo vivendo num momento ainda de incertezas como a gente está vivendo da pandemia. Buscar a tua integralidade. Olha só, nós podemos conversar com as nossas próprias células, podemos conversar conosco mesmos, podemos fazer uma autovigilância, podemos reconhecer o que é o meu pensamento, o que não é. Olha a maravilha da doutrina espírita nas nossas vidas. A oração, como eu já falei para vocês, ela tem um poder excepcional de educar
esses espíritos obsessores. Porque é no momento da oração que eu entro em sintonia com o mais alto. E esse mais alto, ele vem em busca do nosso pedido. Então a oração, ela é um grande papel na nossa vida, não só no momento que a gente está sentindo uma atuação de espíritos, mas a todo momento. Mas os espíritos dizem que a oração ajuda a educar os sofredores e os obsessores, né? Guardamos ódio, guardamos a mágoa, e isso a gente precisa começar a diluir, porque isso é a poça parada onde vai aquelas coisinhas que fazem mal. A gente tem que fazer o que? Drenar isso da nossa alma. Então o autoconhecimento e mais a oração e mais o estudo traz um mundo novo para a gente, com toda certeza. Estamos chegando quase no final desse vídeo. A parte principal desse estudo sobre obsessão que nós estamos fazendo, precisamos diferenciar o nosso pensamento. Precisamos saber, através de um processo de autoconhecimento, quem eu sou, quais são os meus hábitos, as minhas tendências, os meus anseios, as minhas intolerâncias. Eu preciso me conhecer como um todo. Quem é essa Ana Lúcia que vive dentro de mim? Quem eu sou na minha intimidade, quando ninguém está me olhando? Quem eu sou? Enquanto eu não me conhecer, enquanto eu ainda não me reconhecer como essa individualidade, eu não sei diferenciar pensamentos. Então eu nunca sei, será que isso é meu? Será que é do espírito? Porque eu não me conheço, então eu sempre vou colocar nas costas do espírito. Não, isso não é meu, isso é do espírito, isso não é meu. O que eu gosto, o que eu não gosto, como eu reajo nas situações. Olha quando a coisa é importante. Quando eu me conheço e chego a uma situação, a uma sensação, a um desejo, eu consigo identificar se aquilo comunga com o que eu sou ou aquilo é estranho, né? Se aquilo tem a ver com os meus anseios ou não. Então, olha como é importante se conhecer, gente, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu não sou assim, uma vontade agora de beber, eu não sou de beber, eu bebo só em festa, a ânsia. Então, quando eu me percebo, eu já me conheço, ou eu estou me conhecendo. Quando a gente começa a perceber, principalmente agora em período de isolamento, né, alguns pensamentos estranhos, porque é uma frequência muito específica. Nossa, mas eu não penso desse jeito, eu não sou assim. É uma frequência muito específica. Se eu não tenho o hábito, vamos supor, de consumir bebidas e de repente vem uma vontade enorme de começar a experimentar, eu vou achar estranho. Eu não sou assim. Por que eu estou agora com esse hábito? Agora, quando nós temos um hábito de colocar tudo numa normalidade, mas a gente não está trabalhando, eu não estou dirigindo. Qual é o problema de tomar um pouquinho todo dia? Não tem problema nenhum. Poxa, mas a gente continua o desenvolvimento mediúnico, nós continuamos com os mesmos acordos que nós fizemos de nos melhorar. Por que eu estou achando normalidade naquilo que não é normal? Não, eu não posso beber todos os dias se na quinta-feira eu tenho desenvolvimento mediúnico, um trabalho muito, muito sério. Um dia nós vamos ter a visão total dos trabalhos de vibrações que nós estamos fazendo. Não, eu sei que mediunidade e bebida não combinam, mas nós temos algo que nos cobre os olhos. Isso é normal, gente. A gente não está agora, o que vai fazer? Está muito tempo dentro de casa, qual é o problema de beber um pouquinho a mais? Então a gente precisa nos reconhecer nesses pensamentos que está tudo igual, que é tudo normal. Muitas coisas que não são normais no nosso planeta, nós estamos tendo olhos nos nossos espíritos como normal.
que pode ser também já uma influência desses espíritos, como pode ser algo nosso também, né? Então nós sabemos, se a gente tem um trabalho de socorro grandioso na quinta-feira, e eu gosto às vezes de tomar uma cerveja ou alguma coisa, eu guardo então para um sábado ou para um domingo, né? Eu sei o meu equilíbrio. E durante a semana, da mesma maneira que eu estou fazendo um controle da minha mente, um autoconhecimento, eu também vou ter um controle das coisas que eu estou achando que é tão normal e não é normal, né? Nós sabemos que nesse período de pandemia e de isolamento, o índice de consumo de bebida aumentou muito. Então a gente vai ter consequências lá na frente também, né? Tome cuidado daquilo que não é normal, achar que é normal. Por isso que o autoconhecimento nos traz uma resposta muito grande. Todas as vezes que tem essas investidas e não encontrar ressonância em nós, isso passa. Nós estamos sendo provados, né? São as provas da escola. Deixa eu ver como é que você está. Não vai ter ressonância em nós, porque a gente está no autocontrole, a gente está estudando, a gente está tentando se vigiar, então não haverá ressonância, né? A gente não vai permitir. E esse autoconhecimento, ele é tão importante, porque muitas vezes o espírito vai atuar no plano de desejo nosso. Não no pensamento racional. Não, o pensamento racional ela já está muito esperta. Ela está estudando a doutrina espírita, ela sabe. Vamos atuar no plano de desejo. O desejo é o que dá prazer. Ai, estou com uma vontade hoje de tomar bebida, que a gente até esquece um pouquinho do racional quando a gente não está... como é que eu posso dizer? Quando a gente não está o hábito nesse momento de medir o nosso desejo com o nosso pensamento racional. Juntar essas duas coisas é uma maturidade do espírito encarnado. Então a gente às vezes desenvolve uma coisa, depois desenvolve outra. Então ele vai atuar no plano do desejo. Ai, qual o problema, gente? Eu parei de fumar há 20 anos, mas fumo cigarrinho porque a gente está numa pandemia, estou isolada, né? Aqui na varanda vou soltar fumaça. Nem sei se é assim que fala, gente. No plano dos desejos. Então, tomar cuidado com isso. Somos espertos, estamos estudando. Então a gente começa a não diferenciar o pensamento quando isso acontece, né? Os nossos desejos, eles têm que começar a ter um refinamento. Desejar as coisas para o espírito imortal. Isso é um ponto importante, porque mesmo que ele venha atuar no seu desejo já é tão diferente do desejo nosso de 10 anos atrás. Quando eu digo o espírito pode atuar no plano do desejo, aí ele vai potencializar, como eu disse no vídeo passado, ele potencializa em tudo aquilo que pode agravar a nossa situação, né? Momentânea ou até a longo prazo. Todo o processo, ele passa pelo autoconhecimento. Nós estamos fechando esse vídeo e deixando isso muito forte para a gente. O autoconhecimento não vai nos ajudar só no desenvolvimento mediúnico. O autoconhecimento irá nos ajudar no processo de espíritos imortais que estão momentaneamente reencarnados na Terra. O autoconhecimento, quem eu sou, como eu estou e o que eu quero para o meu futuro espiritual. Isso é muito importante. E um último ponto que, estudando, a gente acha umas coisas tão interessantes, para meu Deus, como é que pode? Queria mostrar para vocês uma frase do Chico, de 1960. Eu ainda estava no mundo espiritual, não sei vocês, mas eu estava no mundo espiritual. O Chico diz assim: muitos dos desequilíbrios que estamos vendo decorre da nossa inadaptação da era tecnológica.
Eu vou repetir. Muitos dos desequilíbrios que estamos vendo decorrem da nossa inadaptação da era tecnológica, em 1960. Nós sabemos que muitas coisas que André Luiz até nos trouxe através do Chico eram tratados para mais de 20 a 30 anos depois, agora que nós estamos entendendo o que eles estavam falando. Em 1960 ele fala isso, não tinha nem computador ainda que pudesse ter uma capacidade das pessoas terem em casa, mas isso aqui veio. E estudando isso, diariamente os estudos espíritas, um psicólogo espírita falou assim, que um jovem chegou com crises convulsivas nos hospitais, os médicos deram medicação para alterar aquele processo de desequilíbrio e foram fazer a investigação de todo o processo daquele jovem. Nada, ele não tinha. Sabe as doenças fantasmas? Não tinha nada. Não tinha nada. E aí ele começou a fazer terapia. E na terapia, ele abre o jogo para a terapeuta, né? Ele diz que não conseguia dormir já há alguns 2 meses. Aquele sono prolongado, sono profundo, não conseguia dormir. Porque as visões e a perturbação do que ele assistia durante o dia inteiro, que eram sites de violência e de sexo, e aquilo tinha tomado conta da cabeça dele. Volto para vocês na questão de 1960. Muitos dos desequilíbrios que estamos vendo decorrem da nossa inadaptação da era tecnológica. Então, todos esses canais, essas oportunidades que a tecnologia nos traz, nós também fazemos escolhas, como fazemos escolhas dos nossos pensamentos. Como eu vou usar essas redes sociais? Como eu vou usar a minha busca de pesquisa? Tudo isso traz o que? Nós temos que nos adaptar a esse momento tecnológico para o bem do espírito. Agora a gente sabe que essa alteração no processo do espírito pode trazer um grande desequilíbrio e às vezes perder uma encarnação. Vamos utilizar bem então essas redes, aproveitar o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento e aproveitar, porque tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Nunca eu acho que eu pude estudar tanto a doutrina espírita de uma maneira mais rápida, porque a gente tinha aqui nos congressos, aí a gente anotava tudo. Agora está maravilhoso, né? A prática do desenvolvimento, uma vez por semana, ajuda na nossa percepção saudável. Essa prática de uma vez por semana nos facilitará a nossa percepção mental, né? Mas não significa que eu fazendo a minha vibração de socorro ou a nossa visualização uma vez por semana, nós estamos garantidos num equilíbrio. Não é assim, né? A gente precisa trabalhar de um lado e às vezes aproveitar do outro. Então eu estudo e aproveito. Então, eu estudo e aproveito a vibração. Eu gosto da vibração. Por isso que às vezes eu acho que ainda, às vezes a gente se perde um pouco. Eu tenho dificuldade de entregar a lição de casa, mas eu tenho uma facilidade de fazer vibração. Os dois nos deixam mais lúcidos e mais fortes. Por isso que o livro do Adenauer, da qual a gente está sugerindo para o nosso estudo, é importante realizar as lições. A apostila que a gente usa da FEB também é importante. O nosso autocontrole, ele começa a ser desenvolvido a partir do momento que nós colocamos a nossa capacidade no estudo, no bem, na vontade de melhorar. Aprenda a ter o autocontrole. Aprenda a reconhecer os seus pensamentos. Se apresente. Prazer, eu sou fulana de tal. Comece a conhecer, porque nós temos ainda um grande período pela frente para sermos completamente diferentes do que fomos até agora.
muitas coisas que nos amarravam e nos deixavam próximos como se fosse ao cais, presos. Nós vamos soltar essas amarras e vamos partir para esse infinito mundo que nós chamamos de mente humana, tá bom? Bom dia para vocês, que esse vídeo possa ajudar um pouco de cada um de nós. Me ajuda muito a falar e a me escutar, porque também me ajuda a me educar. Obrigada pela confiança de vocês. Obrigada. Vou mostrar mais um pouquinho o dia de vocês aqui, ó, para vocês verem. Lindo, né? Hoje o encontro foi com Deus, tá? Muito obrigada.